para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, também por nossas plataformas pela internet, você que pensa que a eleição é só no ano que vem é para nós, meros mortais, que vamos até a urna e temos permissão de votar. Alguns nem isso conseguem. Mas é isso, tá certo? Então vamos pensar no seguinte: para quem vive no mundo político, as eleições de 26 já começaram. Os bastidores estão fervendo. E vendo a movimentação política dos últimos dias, eu percebo que muito do que vai acontecer aí para essa eleição, ela passa pela escolha, pelos nomes que estão se colocando ao Senado. Na próxima eleição são 2 vagas para a Câmara Alta. Muitos dos que colocam o nome como postulantes querem a bênção ou do Bolsonaro, ou do governador Ratinho Júnior, ou de um grupo específico político. Mas bem, todos já estão se organizando e de alguma maneira jogando os nomes aí pelos ventiladores, principalmente depois que circulou nos bastidores que o governador Ratinho Júnior não vai disputar a vaga para o Senado. Essa é uma conversa de bastidor muito forte em todos os meios políticos. Então você vai nas rodas onde se fala de política, lá nos bastidores da Câmara, da própria Assembleia, ou em qualquer ambiente que as pessoas estejam falando de política, o fato é, o governador não vai mesmo ser candidato ao Senado? Provavelmente não, é o que tem se dito. Aí a gente quer colocar alguns nomes aqui para pensar nesse desenho, porque afinal de contas são 2 vagas. O Flávio Arnes provavelmente vai para a reeleição. Aí nós temos aí nessa lista Álvaro Dias, que é o Highlander da política paranaense, né? Ele não desiste nunca. Felipe Barros, que quer a bênção do Bolsonaro. Paulo Martins, que quer a bênção do Bolsonaro. Cristina Grêmio, que quer a bênção do Bolsonaro. Aí tem o pessoal da oposição, digamos assim. Zeca Dirceu, Gleice Hoffmann. Aí temos Ricardo Barros. Aí Guto Silva, que quer a bênção do governador. Rafael Greca, que a gente não sabe para onde vai. Tá montando um esquema de comunicação, mas a gente não... O que vai ser? O Senado seria uma boa. Tem esses nomes todos aí. Então temos também o Requião, que o PDT diz que vai abalar o Paraná, tá tentando atrair a família Requião para lá. E o Oriovisto Guimarães, que já declarou que não vai para a reeleição. O Daniel Matos, 2 vagas, deixou muita gente empolgada. Aí quando você pensa que o governador diz o seguinte: não, eu não vou participar dessa eleição para o Senado. Aí, meu amigo, aí sassaricou todo mundo. Todo mundo fica com a vontade, né, o Paulo, de querer 2 vagas, sem a participação do governador, que nos bastidores deixou claro que não vai. O Oriovisto, que é senador, também não vai para a reeleição. E o Flávio Arnes ali, que vai para a reeleição, mas também parece que não tem aquela polaridade política. Então sobram-se aí 2 vagas em aberto. Acredito que para o Senado nós vamos ter mais candidatos do que para governador no nosso estado. E aí são as articulações. Se você pensar que tem governador, vice-governador, 2 vagas no Senado e 1 vaga para o Tribunal de Contas, que deverá ser indicado pelo próximo governador, aí você já amarra 5 partidos para uma disputa de executivo. Então vai sendo disputado quem domina partidos grandes, com certeza sai na frente. Quem tem o domínio, quem tem a articulação com esses partidos que tem fundo eleitoral, que tem tempo de TV, com certeza os nomes estarão à frente dos outros. Então é uma disputa de Senado com 2 vagas. O deputado federal Sérgio Souza deu uma declaração interessante, abrindo mão ali pelo MDB de disputar, justamente porque ele acredita em extremos ali para o Senado, né? Ou a pessoa totalmente da esquerda, ou uma pessoa totalmente da direita, e a pessoa que tentar naufragar ali no meio termo, capaz de não ter essa polaridade política. Então eu acredito que fique ali as 2 vagas ali, ou, né, para a esquerda ou para a direita, e a pessoa ali que fica no meio, acho que não vai ter essa chance nessa hora da eleição. Mas mais uma vez, acho que mais candidatos ao Senado do que para governo do nosso estado. Ô Ângelo, aprendi com você chamar o Senado de Câmara Alta. Qual a importância do Senado? E aí eu gostaria que você falasse desses nomes que circulam aí e os bastidores de cada um que você tem conhecimento. Pois é, não precisa nem falar. Talvez sejam as eleições mais disputadas justamente por conta do mandato, que é o dobro do deputado, né? E da importância que dá. Só que a gente não tem hoje, a gente tem visto nas últimas eleições, o nível de senador é muito distante do que havia, por exemplo, 3, 4 décadas atrás. Mas concordo com muito do que o Daniel falou, mas eu acho que essa campanha para senador, embora seja para legislativo, ela deve acompanhar as eleições que aconteceram agora, o executivo, de você não ficar no extremo. Eu acho que essa é a tendência, inclusive pesquisas mostram isso, da pessoa escolher o meio termo, né? O radicalismo tende a
a diminuir, e acho que nessa eleição também. O PL, por conta do ex-presidente Bolsonaro, é onde está mais o fervo. O Bolsonaro deve vir a Curitiba em março, né, no final de semana, está definindo a data, e lá ele abençoaria, ou indicaria, porque se lançar pré-candidatura nesse momento do campeonato é muita coisa, né? Sabe? Mesmo porque política todo dia muda. Mas ele abençoaria, citaria o nome do londrinense Felipe Barros, que se elegeu com o slogan de 01 do Bolsonaro, né? Então, até o Jacobo, a informação que eu tenho, que é o presidente estadual, já se comprometeu, tá, de ser o Felipe Barros. Então, imagino que vai ser muito difícil para colar para a direita, a extrema-direita, ficar unida nessa eleição. O que vai se permitir, a gente vê coisa de doido. Pode ser que se repita justamente o que aconteceu naquela eleição passada, que nós, que eu digo, o povo paranaense, dormiu na sexta-feira, achando que o Beto Richa e o Requião estavam eleitos, e amanheceu na segunda-feira, no próprio domingo, outros dois, o Flávio Arnes e o Oriovisto. Então, eu tenho impressão que vai se repetir algo semelhante diante do número, exatamente do número de candidatos, que vai ter muito candidato para pouco grupo, muito candidato para pouco partido. Quem, Rafael? Olha, analisando aí não só a entrevista do Nicolas Ferreira também, que está preocupado em relação a diminuir né, a idade através daquela PEC dos 35 para 30 anos para assumir o Senado, eu entendo que o PL tem uma missão nessa próxima eleição. E tem que esquecer do Bolsonaro, porque nesse momento ele está inelegível. Então ele tem uma missão o quê? Consolidar o Senado Federal. Quanto mais soldados, e eles utilizam essa palavra, soldados do Bolsonaro dentro do Senado, para eles, para todo mundo, enfim, que acha viável, né, justamente para parar algumas questões, decisões do Supremo Tribunal Federal, é melhor. Então todo mundo está pensando nessa possibilidade de renovar o Senado, justamente colocando. Então acho é importante sim o Bolsonaro estar em Curitiba lançando o que tem que lançar, mas é como o Rigon falou, na direita, infelizmente na direita, acabam que brigando muito, né? Não se vê muito a esquerda fazendo isso de forma muito pública. Obviamente deve ter questões internas, mas a direita faz questão de brigar publicamente, né? E talvez essa desunião acaba realmente dando espaço para outras ideologias, outras pessoas que vão fazer completamente diferente aquilo que a direita se propõe a fazer. Pelo menos deveriam pensar de forma uníssona, mas não pensam. Infelizmente temos esse percalço aí no caminho e o Bolsonaro vai ter que enfrentar, já que ele é a liderança, o único possível para 2026, sendo não possível por conta da inelegibilidade, né? Ele tem muito trabalho para fazer se ele quer renovar o Senado Federal. Aqui, quantas pessoas, né? A Cristina, que se diz realmente uma soldado dele. Acho que é a primeira. Exato. Que assumiu. Aí tem o Paulo Martins, que já disputou, ficou em segundo colocado e teve uma votação expressiva. Esse aí, acho que esse aí é o coronel, por enquanto. O general é o Felipe Barros, né? É o 01, né? O general é o Felipe Barros. Tem o Felipe Barros, aí tem mais outros ali, mas lembrando que só tem 2 vagas. Então, assim, precisa lançar pelo menos 2 pessoas da direita, aí do PL, talvez, para realmente ocupar esse espaço. E o restante, se unir para colocar os 2. Votarem para os 2 e fazer campanha para os 2. Acho que essa é a lógica, mas não vai acontecer. Isso é coisa do... Posso acrescentar? Eu conversei com um deputado federal essa semana. Como é que é? Um desses que vocês citaram aí. E ele falou o seguinte, o acordo é o seguinte, o PL lança um nome e o Bolsonaro vem em março para Curitiba para conversar com o Ratinho e o Ratinho indica o outro nome, seja ele de qual partido for, sendo aliado, obviamente. Então, o PL lançar 2 candidatos é inviável. Até porque fica nesse jogo dos partidos, né, Rigon? O PL lançar 2, acredito que o PL fique com uma vaga, o PSD com outra, né? A União Brasil também vai querer espaço na disputa do governo. O PP, o PP também vai querer, o Republicanos, que o deputado Alexandre Cury falou aqui na entrevista também. Então, acredito que esses 5 partidos aí vão se distribuir nas vagas. A gente está esquecendo o nome aqui. Paranhos? Não. União. Maia? Não, o deputado federal. Padovani.
O Nelson Padovan, ele quer se arvorar do espólio, né, do patrimônio eleitoral do Moro, né? Na eventualidade do Moro sair governador, tudo indica que ele é candidato a governador, o Nelson Padovani seria o candidato lá para a região sudoeste, onde o Moro, sim, é bem visto, na região lá, em Cascavel, né? Tendo a região Cascavel como referência, o Nelson Padovani é de Cascavel, cumprindo o primeiro mandato com 57 mil votos. Mas é importante destacar que, apesar de concordar em tese que vai ter um número expressivo de candidatos a senador, essas candidaturas estão sujeitas às amarrações a deputado à presidência, né? Quer dizer, passa tudo para a forma como vai se organizar a disputa pela presidência, né? Quem serão os candidatos? Inicialmente dá para se falar assim com alguma certeza que teremos 2 candidatos polarizados, né? Um pela direita e outro pela esquerda. E acho que é a partir daí que vai se definir. Mas você tem candidatos com muita densidade eleitoral em todo o Paraná. Quando a gente fala do próprio Álvaro Dias, né? Eu disse a ele numa entrevista, estava na hora dele colocar a pantufa dele, né? E ir lá para a beira da lareira, porque ele tem uma trajetória tão exitosa e está na hora de voltar. Mas é um nome com bastante densidade, ou pelo menos é conhecido em todo o Paraná, e eventualmente pode ser surpresa. O Greca, a informação que eu recebi ontem, que ele está montando uma estrutura de comunicação muito convergente, com uma disputa ampla, né? Não só para Curitiba, e eventualmente ele está vendo essa questão, essa possibilidade, por que não, talvez até o Senado. Então, assim, há muita coisa acontecendo. Ninguém, né, assume nesse momento a candidatura. Não sei, acho que a Cristina Graham, acho que foi a primeira assumidamente, Podemos, né? Acho que ela foi a primeira assumidamente, já se posicionando como, assim que ela deixou o partido anterior dela lá para se filiar ao Podemos, já assumida essa condição de candidata. Eu concordo que a gente vai ter nesse momento, vamos ter até nas proximidades das eleições, um número muito expressivo de candidatos, mas depois vai ter aquela régua de corte, né? Quer dizer, a linha de corte que vai ser as amarrações para a presidência da República, e aí os partidos têm que se organizar para fechar mais um pouco o cerco. E sempre quando se fala em 2 vagas, é necessário lembrar que o Flávio Vargas é um forte candidato. Ele tem uma ação muito ativa junto à Paz, é a base eleitoral dele, ele faz um trabalho excepcional dentro dessas entidades, em que pesa uma crítica ou outra, mas o trabalho dele é muito consistente em todo o Paraná, então é um candidato que acredito que saia com um patrimônio eleitoral assim de imediato com alguma força. Então, talvez não sejam 2 vagas, pode ser tão somente uma, né, tendo em vista uma possível reeleição dele. O Oriovisto já declinou oficialmente que não é candidato. Pô, vai fazer falta, hein? Mas segue aí, Paulo. Ironia no ar. Não, mas muito claro, né? Não sei. Alguém viu o Oriovisto nos últimos 8 anos? Alguém aqui? Eu não lembro como assim, é que é o rosto dele. Não, assim, não. Ter visto, nem na comunicação. TV, Não, eu vi aqui, nós mostramos uma foto que ele estava na mesa ali. Então, sim, nós que votou, e teve muitos manifestos que votaram no Oriovisto, ninguém nunca viu, né? Não, se passar na minha frente, eu nem vou saber quem é. Então vamos Mas ver. a conta bancária dele é bonita, hein, rapaz? Mas daí não tem acesso, daí esse é sigilo, né? Não sei. Que eu saiba, é sigilo. Como empresário. Eu ia falar o seguinte, a gente falou sobre, beleza, a possibilidade do Bolsonaro, etc. Mas lembrando que na última eleição, o Sérgio Moro ganhou. Então, assim, o segundo... Como candidato do Bolsonaro. Não foi. Não foi. Não. Foi oposição. Ele se arvorou que é de uma coisa, né? Foi oposição. Foi oposição. O Paulo Martins quase ganhou, obviamente, mas ficou em segundo. E o Bolsonaro, até o próprio Ratinho Júnior, né, fez campanha aí pro Paulo, né? Então, assim, é óbvio que o Sérgio Moro se destacou completamente pela questão da Lava Jato, etc., mas não dá pra achar que tá ganha. Uma vaga é certeza que é de um bolsonarista, ou do PL. Não dá pra dizer isso. Na semana que vem nós vamos falar o seguinte, desses nomes, a especulação desses nomes para o governo do estado. Quero ver o que vocês têm a dizer. Ô Paulo, só uma coisa, você falou do Oriovisto aqui. Alguém sabe quem foi o senador mais votado em Maringá em 2018? Quem foi? Oriovisto. Sabe quantos votos ele fez aqui em Maringá? 111 mil votos. Lembrando que o ex-prefeito Ulisses Maia puxou a cordinha aí pra ele, né, cara? 111 mil votos o Oriovisto fez em Maringá. Que apoiou, pediu voto para o Oriovisto. Aqui, eu acho. A gente não vê ele nem no Paraná. E o Álvaro sendo daqui, né? Tendo sido criado aqui, e perdeu feio, né, nessa última eleição. Mas o Álvaro tem um sonho de deixar a política, por conta da idade, por cima.
preferencialmente o cargo mais alto. Ele achava que isso ia acontecer na presidência, na disputa pela presidência da República. Mas aquele episódio É do tipo Bonner feijão, lá, né, no prato, é sempre por cima. Ninguém quer se aposentar por baixo, vamos falar a verdade.